Então a gente costuma dizer, né, Fernando, que a gente está combinando as inteligências humanas e artificial. A gente acredita nesse, eu acho que não é nem mais futuro. A gente até costuma dizer, eu costumo dizer melhor, né? Cara, o profissional que não dominar a IA nos próximos 6 meses vai estar demitido. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por GRTS Digital. Oi, turma, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Irá e o Fernando da GRTS Digital. Olha só o que é a GRTS Digital. Então, na minha experiência como profissional de recursos humanos, nunca imaginei, e envolvido com startups também, nunca imaginei que a gente pudesse digitalizar um processo tão analógico, pelo menos aparentemente, como relações trabalhistas e sindicais. E quero ouvir de vocês como é que vocês fizeram isso. Que tipo de ganhos, benefícios vocês estão trazendo para a RH com a solução, a plataforma de vocês. E depois a gente vai falar sobre a Norma também, né? Um colaborador especial da GRTS Digital. Então vamos lá. Quem quer começar me falando nesse processo assim tão difícil? Como é que é trazer digitalização? Vou começar, viu, Fernando? Bora. A gente também tinha a mesma dúvida, tá, Marcelo? Há 5 anos a gente é uma startup formada por 6 profissionais do mundo do trabalho. A gente até costuma brincar que somados são mais de 100 anos de experiência e que a gente criou a GRTS pra gente. A gente não acreditava mais no modelo analógico. Todos atuavam com relação ao trabalho sindical e vamos resolver o nosso problema. Assim, não dá mais para viver do Excel, desse processo analógico. A gente tinha reportes. Cara, eu atendi um cliente do banco há 4 anos e até hoje ele me liga para saber de uma ação trabalhista porque eles não têm nada registrados. Não é possível. Então a gente se juntou em dezembro de 2018 e resolvemos criar um sistema para fazer essa transformação digital, digitalização dos processos. Em maio de 2019, a gente descobriu que a dor não era só nossa, era do mercado inteiro. E a gente começou a trazer essa experiência para o mercado. E é grande, né? É grande. Eu, como profissional de recursos humanos, eu tenho que dizer que era o processo que eu menos gostava de me envolver, né? Mas me envolvi bastante. É indispensável. A gente costuma dizer que o contrato, o maior contrato que a empresa celebra todos os anos é o instrumento coletivo de trabalho. Ele determina como você pode contratar, como você pode desligar e como você pode e deve se relacionar com o seu principal ativo, que são as pessoas. E quando isso é feito de uma maneira analógica, né, Fernando? Por meio de planilhas Excel, você acaba perdendo a rastreabilidade, você acaba gerando passivos trabalhistas enormes que poderiam e podem ser evitados por meio de um processo inteligente de transformação digital. Sim. Eu acho que, complementando um pouco o que o Irá colocou, eu comecei olhando esse processo um pouco antes da GRTS Digital. Então, a minha história com essa área sindical e trabalhista foi por volta de 2016, onde eu tinha alguns produtos de RH. Um deles era uma plataforma de gestão sindical e a outra plataforma que eu tinha era uma de admissão digital. Então, em 2016, eu já entendi também que isso era uma demanda. Tinha trabalhado em outras empresas de varejo e entendia que isso era realmente uma dor muito grande. E trabalhando em 2 digitalizações naquele momento, que era tanto a parte inicial, que era a contratação de um funcionário, quanto a parte sindical, eu entendi que eu deveria seguir uma linha só. Então, em 2020, né, eu decidi que eu ia tocar com um produto só, que era o produto de admissão digital. E acabei descontinuando o produto que eu tinha de relações sindicais. Tinha 2 contratos, acabei conhecendo o Irá neste momento. Então, em 2020, foi quando eu entrei em contato com o Irá. Falei, cara, vi que você está fazendo algo parecido aqui com o que eu estou fazendo também, né? E eu tenho aqui os meus clientes onde eu não vou continuar com esse produto. E a partir daí a gente entendeu que a gente tinha uma sinergia ali, entendia do problema, entendia da dor, mas eu segui um caminho, o Irá seguiu o outro, né, até que a gente se encontrou recentemente. Bacana, exatamente. Deixou o Oceano Azul para o Irá navegar. Então, porque é realmente muito interessante de ver uma solução. Eu tenho investimento anjo em algumas startups e nesse processo não tinha ninguém, não tinha nada
trazendo mais agilidade. Porque é uma coisa totalmente analógica. Você citou as planilhas Excel. Na minha época de Arcos Dourados eram 87 sindicatos, então a gente precisava conversar com esses sindicatos, pegar as convenções, os acordos, tem datas diferentes, todas elas páginas e detalhes e negociações e muda de um ano para o outro, impossível de acompanhar. E 87 é pouco comparado com outras empresas, né? Tem empresas, qual é o maior cliente assim, que vocês têm em números de instrumentos que esse cliente tem? Eu arriscaria dizer que é a Sodexo. Tá. E eu acho que perto de 1000. 1000 instrumentos, se não ultrapassar. Então, e tipicamente o profissional é um profissional maduro, com bastante experiência, bastante bom naquilo que ele faz, mas com suas práticas analógicas, né? E o conhecimento está todo na cabeça desses poucos profissionais de relações trabalhistas e sindicais. Perfeito. E esse a gente costuma dizer que é um dos ganhos da transformação digital, Marcelo. Quando a gente faz a implantação, que são apenas 3 semanas, a gente permite que a empresa conheça o seu passado, faça o diagnóstico preciso do seu presente para que ela possa planejar e projetar o seu futuro. E esse conhecimento passa a ser compartilhado. Nós temos empresas como a CEAR, que é um varejo que já está com a gente há quase 4 anos, que hoje todos os gerentes de loja acessam a plataforma. São mais de 400 pessoas. Então, você trazendo isso já me traz um modelo diferente de atuação do RH. Né? Exato. Eu acabei de falar que é um profissional de relações trabalhistas por empresa, talvez 2 nesses lugares onde tem 1000 instrumentos, mas agora você está dizendo que você tem 4 profissionais de relações trabalhistas, 400 profissionais na empresa. Você está difundindo a informação para as pessoas tomarem melhores decisões. É o conhecimento necessário para a operação da empresa. Antigamente ficava na mão de 1 ou 2 pessoas. E essas pessoas ficavam praticamente atendendo o tempo todo a operação da empresa. Hoje o conhecimento está ali seguro, rastreável. E essas pessoas ou ficavam a vida inteira nessa empresa, ou se saíssem a empresa perdia todo o conhecimento acumulado. Tem um case famoso, não vou citar o nome perdão, da empresa, mas que esse gestor faleceu numa mesa de negociação. Ele era RT há 20 anos na empresa. Quando ele faleceu, ele levou com ele todo o conhecimento da empresa. Por quê? Porque esse conhecimento não estava compartilhado com a alta gestão, com seus pares, com a operação. Esse é um ganho que a transformação digital traz de forma muito clara, muito objetiva. Por isso que quem começa a transformação digital não sai. É um processo, né? A gente teve esse caso e tem um recente que eu acompanhei também, onde era uma pessoa de RT de uma empresa bem grande, bem expressiva, que acho que tinha aproximadamente 200 ou 250 instrumentos, e a pessoa foi embora, né, saiu por algum motivo, a área de tecnologia formatou a máquina e todos os acordos, todas as convenções estavam na planilha na máquina da pessoa. E aí quando chegou o novo profissional de RT, ele falou, cara, não tenho nada. Eu estou no escuro, eu não sei qual é o mês de database, eu não sei quais são as regras que foram acordadas, eu não tenho informação nenhuma, só sei o que está configurado na folha, mas não tem histórico. Vamos aproveitar esse caso aí para explicar como é que é a implantação do sistema? Vamos, é bem rápido, a gente fala que no máximo 3 semanas, depende muito mais do cliente do que da gente. A gente tem uma base, Marcelo, hoje que é única no país, são 450 mil instrumentos, são mais de 14 milhões de cláusulas. A gente tem os instrumentos que estão depositados no Ministério do Trabalho, no mediador, e aqueles também que não estão depositados. Então, quando o cliente vem para a gente pede um conjunto de informações, a gente monta uma matriz de instrumento, a partir dali a gente já está ajudando o cliente a entender o mundo do trabalho. Não é incomum a gente encontrar situações onde há um questionamento sobre enquadramento sindical, entre uma aplicação de uma convenção coletiva, ou como já aconteceu, a gente receber clientes que o fornecedor deles, analógico, entrega para eles um acordo coletivo, e quando a gente vai implantar o sistema acordo, esse acordo coletivo não é dessa empresa, é da concorrente. Empresa. E é um acordo de PLR. Que foi enviada de uma empresa para outra empresa. Do mesmo segmento. Informação estratégica da empresa. Totalmente estratégica. Compartilhada com o concorrente. Totalmente estratégica, né? E a empresa talvez até praticando o PLR erradamente. Né? A gente tem até um cuidado, né? Quando a gente pensa, olha, esse instrumento talvez não seja o de vocês. Mas provavelmente aquela empresa estava aplicando aquele instrumento
que não foi negociado com ela. Sim. Exato. Por ela, né? Melhor dizendo. Então... Pagando a maior ou a menor e talvez não recolhendo o que devia recolher, inclusive... A chance de um passivo é Exato. enorme, né? Pois é. Bom, passivos trabalhistas no Brasil a gente tem aos montes, né? Sim. Eu acho que no ano passado, salvo qualquer engano, foram 2,4 bilhões de reais em processos julgados. Eu vou dar um exemplo. A Deloitte é nossa cliente, né? Lá atrás, quando ela começou a entrar, ela estava relatando que ela foi fazer uma auditoria num grande varejo e descobriu que eles continuaram pagando um benefício que foi descontinuado durante 10 meses. 4 milhões de benefícios pagos indevidos e irrecuperáveis. Então, a partir desse depoimento, a gente fez... A Deloitte é uma empresa de consultoria. Eles usam a plataforma de vocês para a consultoria deles. Eles usam para a gestão deles. Eles não necessariamente utilizam para auditar, mas trouxeram para a gente esse case e a gente desenvolveu até 5 cheques de segurança. Então, quando o instrumento é disponibilizado para o nosso cliente, primeiro ele passa por uma análise da nossa inteligência artificial, a Norma, que a gente vai conversar. Ela faz um sumário Já executivo. revelou quem é a Norma. Já não sabia que era surpresa, Marcelo, perdão, eu falo demais. Mas, além dela analisar todo o instrumento, o cliente aperta um botão e o sistema vai comparar. E vai dizer assim, olha, comparando o novo instrumento com o anterior, 5 cláusulas foram adicionadas, 2 foram excluídas. E das que permaneceram, olha o que mudou, até a vírgula. Então, isso permite, com muita assertividade, segurança, e rapidez e eficiência, que o RT ou o RH analise aquele instrumento e consiga aplicar com segurança e corretamente em folha, porque também não é incomum. Você tem um processo analógico onde o RT analisa corretamente, entrega essa informação para a folha e na hora que você vai digitar aquela informação para a folha, você digita errado. Então, você tem um benefício de um vale alimentação, que é de R$ 35,40. Você vai lá e coloca R$ 43 ou R$ 55. E aquilo ali vai gerar um passivo. O meu teclado, a tecla 6 está falhando. Então, isso acontece comigo várias vezes. Eu estou lá na planilha digitando alguma coisa, aí vem um número assim que, não, peraí, isso não faz o menor sentido. Aí eu volto atrás, opa, foi o meu 6 que não saiu, olha só, que bobagem. Isso é comum, né? Sim. Acho que esse tipo de situação é extremamente comum no dia de hoje. E a solução, acho que o que é interessante é, assim, a solução foi construída e foi validada com um volume muito grande de informação. Então, se a gente fala que a Norma analisou uma quantidade de instrumentos, ela analisou mais de 450 mil instrumentos. Então, a Norma tem uma super inteligência, porque a quantidade de dados que foi utilizado para poder fazer toda a parametrização, para fazer o treinamento dela, foi uma quantidade absurda. Então, mais de 14 milhões de cláusulas, mais de 450 mil instrumentos. E como o Irá falou, não são só instrumentos que estão no mediador, no governo, né? A gente tem instrumentos que ainda nem entraram no mediador, mas já estão na plataforma, porque a gente faz a busca em todos os lugares. Uhum. E faz de forma digital também. Você tem um robozinho que busca... Também. Também a gente identifica os principais sindicatos, aqueles que publicam em seus sites os instrumentos. Nós temos sindicatos que são clientes da GRTS Digital. Então a gente faz parceria também nesse sentido de capturar. Mas quando necessário também a gente tem um time que faz essa captura quase que manual. O objetivo é que um instrumento que foi quando um instrumento ele vai vencer daqui a um mês, Marcelo, o nosso cliente já começa a receber reportes mensais do andamento daquela negociação, até que aquela negociação seja findada. Na hora que ela é finalizada, a gente informa, foi finalizada, estamos em busca agora do instrumento coletivo de trabalho. Sim. No máximo 72 horas ele já recebe aquele documento na sua licença, só que todo depurado pela Norma, pela IA. A IA vai analisar todo aquele instrumento para que ele faça uma análise que demorava antes horas em segundos. Sim, e aí você tem a integração com todos os sistemas da empresa. Alimenta a folha com todos os parâmetros, corrige tudo, né, que precisa corrigir. E eu estou entendendo que você tem a possibilidade de fazer benchmark com setores, com outras convenções coletivas, e isso está dando informação para o teu negociador, né, ir para a mesa de negociação.
Perfeito. Também, a gente, além de liberar estudos, todo o nosso sistema ele é voltado para gráficos e indicadores, então o cliente tem uma série de informações precisas ali, por exemplo, mediana dos reajustes das convenções coletivas e acordos coletivos do trabalho. Quem hoje entrega para o Brasil, para o mercado brasileiro, é a GRTS Digital. Hoje está saindo a mediana dos acordos e convenções do mês de março. E no nosso sistema, ele é atualizado semanalmente. Então, você está negociando uma convenção coletiva, está acompanhando, melhor dizendo, ou negociando um acordo, você consegue entrar no sistema GRTS Digital e ver o que o mercado está aplicando. É o que a gente fala de transformar informação em conhecimento. Uhum. Né? A gente não abre mão, a gente fala lá na GRTS que a gente não abre mão de fazer diferente, de inovar e de compartilhar o conhecimento para fortalecer a agenda de relações trabalhistas e sindicais. Me abre de novo aqui, você falou de 400 usuários, os gerentes de loja têm acesso. Então isso para mim foi assim, inusitado, assim, me surpreendeu, né? Por que dar informação para o gerente de loja? Como é que ele se beneficia disso? Bacana. Você quer falar, Fernando? Não, acho que a grande questão que a gente tem hoje é que tem uma pressão muito grande do varejo, inclusive, de descentralizar a informação, né? Então, imagina 400 lojas ligando para o RT ou ligando para o RH perguntando se ele vai poder abrir no feriado da semana que vem ou se ele pode desligar tal pessoa. Então, o que a gente entende que a informação descentralizada vai trazer é mais autonomia para o varejo, mais autonomia, mais rapidez lá na ponta. Então, o que a gente acredita é o que o Irá falou também, é democratizar a informação. Sim. Né? O que antes ficava sempre na cabeça ou na planilha de 1, 2 ou 3 pessoas da empresa, a gente consegue ter isso dentro de uma plataforma, onde ele pode acessar no sábado ou no domingo ou na segunda, às 10 da manhã, às 10 da noite. Então, acho que na hora que você falou 400 gerentes de loja ligando para RT, na minha cabeça de imediato veio, na verdade, não estão ligando, né? Porque o cara não consegue, ou o cara, ou a cara, né? A pessoa de RT não consegue atender todo mundo, Exatamente. Então o pessoal já até desiste de consultar. Exatamente. E vai tomar, talvez, umas decisões equivocadas de abrir a loja num dia onde não podia, ou num horário onde não devia. Exatamente. Então é uma demanda desconhecida. Sim, e você desvia, né, o foco do profissional que deveria estar entregando informações estratégicas, gerando valor para a empresa, ele acaba focando no operacional, porque ele passa o dia inteiro respondendo, planilhando as informações. Uhum. Isso não entrega valor no final do dia para a empresa. Me fala de outros benefícios que traz. A gente falou um pouco de informação, de conhecimento, as integrações. Quais são outros benefícios? Marcelo, eu acho que o principal é o que eu acabei de falar, é você destinar aquela equipe altamente qualificada para o estratégico, tirar o time do operacional, você permitir que o conhecimento ele esteja ali descentralizado, seguro e rastreável. Isso faz com que você, além de uma eficiência operacional, você diminua ou praticamente elimine a geração de passivos trabalhistas. Né, que é enorme, e praticamente antes da gente existir, as empresas praticamente aceitavam esse passivo trabalhista. A gente já conversou com várias empresas, não, a gente faz como? A gente não faz, por quê? Porque não tem como. Então a gente recebe a convenção coletiva fora do prazo, a gente aplica o que dá, quando vem a multa a gente paga, diz, não, mas tem como, a gente tem como ajudar vocês. A gente até brinca que basta um erro em aplicação de folha para você pagar 10 anos de licença da GRTS Digital. Porque um erro, por vezes, ele não é só do presente, ele vem do passado. Eu não vou citar o nome aqui, mas foi amplamente noticiado. Uma grande empresa da América Latina fez um processo de enquadramento sindical, foi julgado indevido, e ela pagou 83 milhões de reais de multa. Porque ela se enquadrou erradamente. E recentemente agora a gente implantou uma grande empresa também em janeiro. Durante a implantação a gente monitora os 18 mil sindicatos que têm registro válidos no Ministério do Trabalho, e a gente indicou para ela que aquele sindicato estava com mandato vencido há 4 anos, a empresa desconhecia. E aí não há uma discussão jurídica. Eu não sou advogado, sou economista, mas trabalho há mais de 15 anos no mundo do trabalho, e não há discussão. Se o mandato do sindicato ele está vencido, aquele documento que ele assinou não tem validade. E quando você pega uma empresa que é listada em bolsa,
que é uma multinacional, como é que você justifica que você está aplicando um instrumento coletivo que não tem validade? A não ser que você assuma o risco. E no sistema GRTS digital, você tem um painel de bordo que quando você acessa, você tem acesso a todas as informações do mundo do trabalho. Todas. E você pode, inclusive, definir por área de atuação. Então, não é comum, como a gente trabalha muito com multinacional, que você tem lá o setor que é logística. Só acessa os gestores e os profissionais de logística. Você tem outro setor que é loja. Só acessa os profissionais de loja. E você tem a alta gestão. Uma informação antes que demorava semanas para ser gerada por um relatório, está num clique de distância. Eu tenho um dos meus sócios, o Emerson Casale, ele foi executivo de RH da Globo, e aí ele conta que quando ia gerar algum relatório, é um de 15 dias. Procura o instrumento, eu gero o instrumento, planilha, a informação está certa, está errada. E muito do que a gente criou na GRTS Digital foi da experiência dos sócios. Então, cara, essa informação tem que estar disponível para todo mundo. Este episódio é um oferecimento da GRTS Digital, o maior ecossistema digital do mundo do trabalho, com inteligência artificial, votações online e tudo 100% integrado. A GRTS te ajuda a transformar relações trabalhistas e sindicais. Acesse grtsdigital.com.br e descubra o futuro agora. Então, voltando nesse ponto da informação disponível, é a informação que a empresa não usa, pela dificuldade de coletar e de processar e o tempo para finalmente apresentar. Então, você está trazendo informação que as empresas, eu tenho certeza, normalmente não usam. Na sua tomada de decisão. Exato. E com a ferramenta, ela consegue ter, hoje, o que a gente faz também é buscar não só o que está ativo, como os últimos 5 anos do histórico dos fechamentos de convenções coletivas. Então, ele consegue acompanhar a evolução do que foi acordado, qual foi a mudança, quanto ele pagava de vale-refeição 5 anos atrás, quanto ele paga agora, qual foi o percentual de reajuste. De novo, fundamental para as negociações atuais. Exatamente. Você ter esse histórico. Exatamente. E para quem negocia, para quem celebra acordo coletivo de trabalho, é indispensável. Então, imagine que você recebe uma pauta no sindicato com mais de 100 itens, você joga no nosso módulo de negociações, ele vai comparar com o que você tem negociado hoje, ele permite que você avance nas tratativas das negociações e ao final daquele processo você aperta um botão, o sistema gera automaticamente o instrumento coletivo. E no decorrer desse processo, como o Fernando falou, você pode pesquisar qualquer informação dos últimos 5 anos. Então o sindicato está me pedindo um benefício, acabei de entrar na empresa. Alguma vez eu já negociei esse benefício com o sindicato, você aperta o botão, o sistema vai dizer assim, olha, negociou nessas condições, dessa forma. É conhecimento. É trazer o conhecimento realmente de forma muito segura. Quem é o usuário da tua plataforma? A gente começou pelas enterprises, Marcelo. A gente buscou essa validação. Das 100 maiores empresas do país, salvo qualquer engano, 26 já são clientes da GRTS Digital. São empresas que têm uma maturidade maior do mundo do trabalho, então, em geral, são RTs. De 1 ano e meio para cá, com a expansão do sistema, a gente passou a ter também profissionais de RH utilizando. Talvez seja mais indispensável ainda para essas empresas, porque você passa a ter a norma, é a única inteligência especialista no mundo do trabalho, do mundo, né? A gente é a única empresa, a única startup a digitalizar completamente esse ecossistema, e ela ajuda hoje desde de informações sobre a legislação vigente a qualquer informação sobre um determinado instrumento coletivo de trabalho. Então a gente costuma dizer, né, Fernando, que a gente está combinando as inteligências humanas e artificial. A gente acredita nesse eu acho que não é nem mais futuro. A gente até costuma dizer, eu costumo dizer melhor, né? Cara, o profissional que não dominar IA nos próximos 6 meses vai estar demitido. Não tem como. Meses. Nos próximos 6 meses. Tem 6 meses aí, já está atrasado. 6 meses ainda dando uma carência. Corre porque a eficiência, a segurança, a produtividade, enfim, a gente costuma, a norma, ela ganhou uma figura. Norma é a inteligência artificial da GRTS. Que ela vira mais um funcionário da empresa. Ela é um avatar mesmo, ela tem um rostinho, ela tem uma fisionomia. E que vai envelhecer, né, Fernando? Ela está deixando de ser analista, há 2 anos ela era analista júnior. Primeiro ela era estagiária. E agora já está virando analista sênior.
Isso eu acho que é outro pioneirismo de vocês. Eu não me lembro de nenhum avatar né, envelhecer. Não lembro também. Não me lembro de nenhum avatar, de nenhuma empresa. Permanece estático né, no momento. A gente quer dar a sensação que ela está crescendo junto com o nosso amadurecendo e aprendendo. Que é a realidade que a gente traz. Porque assim... em algum momento ela vai ter um estagiário com ela também. Vários. Exato, ela vai ter alguns. Vários. Exatamente. Um ponto que a gente entende que a gente precisava avançar na utilização da ferramenta, como o Irá falou, primeiro grandes empresas, área de RT, RH, a gente acabou entendendo que existia um mercado que a gente também não conhecia ou não atacava no primeiro momento, que eram escritórios de contabilidade e BPOs. Então, a gente entendeu que a complexidade é muito grande também, num mundo muito mais diverso do que de uma empresa. Porque se a gente fala de uma empresa, como o Irá colocou, como CIA que a gente atende, se você pegar grande parte dos acordos, das convenções, estão relacionadas ao segmento daquela empresa. Então, está segmentado a varejo, a moda, mas quando a gente fala de um escritório de contabilidade, um BPO, ela vai ter alimentação, ela vai ter logística, ela vai ter moda, ela vai ter uma série de documentos e de informações diferentes. Então, a gente acabou fazendo um trabalho aí nos últimos meses, ajustando a nossa plataforma para que ela ficasse mais enxuta e mais segmentada para esse mercado que a gente fala de BPO e contabilidade. Então, acho que é uma linha mais nova aí que a gente está trabalhando, né? Ajustando o produto para que a gente consiga atender também esse segmento. Numa grande empresa que trabalha com negociação, trabalha com crise, conflito, a gente tem módulos específicos para essas grandes empresas. Mas para empresas de BPO e contabilidade, a gente enxugou, deixou o produto mais, não mais simples, mas talvez mais leve, né? E a gente está tendo uma aceitação impressionante assim, também nessa linha por conta dessa complexidade que existe hoje. Que, tipicamente eles rodam folha de pagamento e às vezes fazem a negociação sindical, né, para o cliente. Às vezes assumem em alguns casos, sim. E vocês já falaram que sindicatos têm o produto de vocês? Eu também achei isso super interessante. A gente tem federações, como a FENAVIST, que é a Federação Nacional dos Vigilantes e Transportes de Valores. Eles são clientes da GRTS, eles estão transformando todo o setor. Sindipeças, o SESCOM São Paulo, sim, que foi que nos provocou ano passado, eles contrataram a gente, me chamou, disse, Irá, cara, bacana isso. Você já pensou em atender o mercado contábil? Eu acho que eles precisam mais do que as grandes empresas. E a gente foi desenvolvendo esse produto ao longo dos meses, que a gente está lançando agora no mês de abril. E outros sindicatos também. A gente tem também, Marcelo, não querendo desvirtuar aqui da conversa, mas a gente tem no nosso ecossistema Assembleias Virtuais, que é a maior plataforma de votação online do país, que começou para votações de acordos e convenções coletivas na pandemia e hoje faz CIPAs. Então, empresas como a Telefônica, como o Grupo CCR, CEMIG, CPFL, utilizam nossa plataforma tanto para celebrar acordos, como para fazer as votações das comissões internas. Como é que funciona na prática? Eu não estou conseguindo visualizar. Imagina, vou falar de uma CIPA. CIPA hoje, você tem que se deslocar de avião, seu time da matriz, ir lá para o Nordeste ou para o Sul do país, fazer uma votação em cédula, registrar... uma eleição de CIPA, né? Tudo, da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Hoje, por meio do nosso sistema, tudo automático. Da inscrição dos candidatos ao início da votação, a prorrogação de acordo com a NR5, até a geração de mais de 5 tipos de relatórios que vão subsidiar o registro cartorial. Então, a gente até costuma dizer que uma CIP mal realizada é um começo de um problema trabalhista. Não é incomum a fiscalização do trabalho ser provocada por uma CIPA que está irregular pela ausência do cumprimento 100% da norma da NR5 e a partir daquela fiscalização se descobrir dezenas de outros problemas. Então, uma coisa que parecia ser pequenininho se transforma num monstro. E as empresas estão muito atentas a esse processo de transformação digital por completo. E a economia é um absurdo. Enquanto numa assembleia você pode estar lá gastando R$ 1.500 para fazer uma assembleia dessa, se você pegar só uma passagem aérea, é o dobro disso. Exato. Então você tem quase 80% de economia nesse processo. E foi algo que foi provocado pelos nossos clientes
Em agosto de 2020, a gente acabou fazendo essa plataforma e hoje ela faz parte desse ecossistema. Tem clientes de RTS que são clientes do Assembleias, que entram pelo GRTS e viram do Assembleias e vice-versa também. Mas está dentro desse ecossistema. Desculpe aqui esse parêntese que a gente abriu, mas faz parte desse mundo do trabalho. Mas também é um produto super interessante também. Resolve outra dor burocrática, né? Exato. E assim, toda vez que você tira um operacional da frente, você traz uma segurança, você traz uma vantagem competitiva para a sua empresa. Você direciona aquele profissional para algo de mais valor. Está tudo documentado ali dentro, direitinho já, de forma instantânea, né? A gente fez uma agora, no ano passado, Marcelo, que foi 82 mil votantes para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Como é que eles faziam isso antes? Boa pergunta. Boa pergunta, mas foi uma votação de uma semana, vários diretórios, 82 mil votantes. Acordos de PLR, as grandes montadoras de veículos fazem conosco, às vezes é uma votação de 2 horas, tem 14 mil empregados, você alcança 93%, 94% de participação. Além da segurança, o alto grau de participação traz muita legitimidade ao processo. Claro. É difícil você argumentar, não pode dizer, não, veja só, cara, não tem como. 95% das pessoas votaram. Não é 51%, né? É 92%, 93%. Sim. Você democratiza o acesso à informação. A gente tem um case, só para finalizar, uma certa vez estavam acontecendo, acho que umas 14 assembleias. Uma era para a IBM, era 4 mil profissionais de tecnologia. A outra era para a Associação das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu. Eram 80 e poucas mulheres. O que a gente disse? A gente conseguiu juntar a segurança com a facilidade. É seguro o suficiente para uma empresa igual a IBM aceitar fazer esse processo com a gente. E é fácil para qualquer nível de usuário que tenha ou não afeição à tecnologia participar. Então, para a gente foi um case que até hoje me emociona quando eu falo. Mas, cara, alcançamos o que a gente queria, a facilidade e segurança. É a simplicidade. A tecnologia veio para isso. É para trazer simplicidade, para trazer segurança, para ampliar nossa inteligência. A gente acredita muito. A gente ainda encontra algumas resistências, né, Fernando? De alguns profissionais que se sentem ameaçados pela inovação. Eu ia perguntar isso, mas você falando da simplicidade, eu ia pular a pergunta, porque, não sei, fala um pouco dessa resistência. O que pode aparecer? Tem. E como é que se supera isso? E como é que o RH supera isso junto com esses profissionais? Eu acho que a primeira questão é a mudança de cultura. Por isso que a gente fala que a gente não vende sistemas. O que a gente vende é transformação digital. A gente acompanha a empresa no seu roadmap. A gente identifica durante a implantação qual é o desejo da empresa, o que ela pensa hoje, daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, e como a gente pode ajudar. E a gente sempre fala assim, tem uma mudança de cultura. Tem pessoas que são enraizadas naquele processo. Tem pessoas que percebem a tecnologia como uma concorrente. E a gente defende ao contrário. O que a gente quer? Combinar as inteligências humanas e artificial. Para quê? Para você entregar mais valor. Mas isso é algo feito em 4 mãos. Junto com a GRTS Digital, junto com o cliente. Quando a gente fala do case da CA e do Boticário, que tem mais de 300, 400, ou da Unilever, do Petra, que também já esteve aqui com você, que tem mais de 80 usuários, é um processo de convencimento, etapa por etapa. Não é incomum também a gente encontrar resistências na folha. A pessoa faz a vida inteira no Excel. Exatamente. Como assim agora você vai integrar? Como assim agora você vai ter todo um processo mapeado de quando foi analisado o instrumento, quando foi gerado o informe de folha e quando foi implantado no seu sistema. Você passa a dar para a alta gestão também uma qualidade de visão, de entender o que está acontecendo. A gente tem um case de uma empresa, não vou citar o nome, mas que o gestor estava nos Estados Unidos. E pediram a informação para ele começou a suar frio, disse, como é que eu vou conseguir essa informação? Ele ligou para a equipe no Brasil, aí o pessoal avisou para ele, disse, tá no sistema. Abra aí. Aí ele abriu o sistema, ainda botou a tradução lá automática, o pessoal disse, mas como assim? Ele disse, não, porque agora a gente tem um sistema, todas as informações do mundo do trabalho estão disponíveis para vocês. E aí foi até uma provocação que a gente está em discussões, a gente nunca imaginou, mas a gente está próximo, provavelmente deve acontecer em 2026, a gente deve sair do Brasil para ir para a América Latina e provavelmente ali para os países ibéricos também. É uma provocação dos nossos clientes, que 99% são multinacionais. Exatamente. Acho que você
perguntou também sobre resistência. A gente tem entendido que a gente está abarcando mais frentes, né? Como eu falei, escritórios contábeis e BPO. E a gente sempre coloca que a ferramenta é um parceiro para esse tipo de empresa, né? Porque anteriormente, para escalar esse negócio, para você atender 500 clientes, você quer atender 1.000, muitas vezes você dependia de duplicar o time de pessoas. Você fazia análise na mão, não era possível você continuar fazendo a mesma coisa com a mesma quantidade de pessoas. Então, o que a gente sempre traz aí para o escritório ou até para a empresa de BPO é que é uma ferramenta que vai ajudar ele a escalar. Então, a gente quer ser um parceiro nessa escalada. A ideia não é que ele demita as pessoas, é que ele tenha o dobro de clientes, né, e continue usando uma ferramenta que vai fazer toda essa gestão para ele. Então, acho que é algo importante, assim, para a gente frisar. A gente não está ameaçando o emprego, né? Nossa, a gente justamente... alavancando o negócio. A gente está alavancando o negócio. E a área? Exatamente. Quando a gente fala do mundo do trabalho também, às vezes é equipe, não é incomum. Você está dando uma relevância nova para a área Pro time de de RTS, não tem a menor dúvida. Os RH deveriam olhar para esse profissional agora de uma maneira que usa a tua plataforma de uma maneira diferente. E Marcelo... eu vou falar, tá? O que a gente costuma brincar? Não existe um RH 100% digital sem a GRTS digital. A gente é a última pecinha que faltava do quebra-cabeça. Sim. Então, então a gente tem desde tudo, né? Desde da admissão, a admissão digital, a demissão digital. Foi o que eu falei no início, exatamente. Era o único subsistema onde não tinha uma solução digital. Não tinha. Chegou, não tinha. O mundo do trabalho. Agora tem. Agora tem. E isso fortalece muito o profissional. E maravilhosa, que funciona. Putz, é interessante, né? Porque você olha para uma coisa para melhorar a eficiência, mas depois você começa a ver o valor agregado que isso traz para além da eficiência. Então, e eu vou repetir meu último comentário: para o RH olhar para o profissional de RTS de uma maneira diferente agora. Sim. Ele pode trazer um valor novo para a companhia. Total. Imagina ele poder acessar a plataforma e sugerir a negociação que vai ser benéfica para a empresa, para o colaborador, para o sindicato. Então, acho que a gente consegue fazer com que ele seja realmente estratégico. Isso. Né? Usando uma plataforma, usando os dados, né? Não adianta, a gente tem dados. Exatamente. Assim, uma empresa fornecedora para o RH pode contratar o teu sistema porque vai ter dados que pode auxiliá-lo a vender produto para o RH. Perfeito, Marcelo. A gente tem um grande cliente de benefícios já nessa linha. Que a gente começou ano passado a oferecer estudos para ele. Então, a gente mapeou o mercado e disse, cara, esses 5.000 CNPJs que você me deu aqui, uma base, 10% dos clientes deles, tem essas oportunidades aqui que você está deixando de oferecer. E que eles são obrigados a oferecer por conta da convenção coletiva. E agora a gente partiu para a segunda etapa, que é fazer uma integração com o CRM deles, com o Salesforce, né? Essa a proposta dessa empresa, onde a gente vai avisar que a convenção coletiva que impacta aqueles 10.000 clientes dele foi celebrado e quais são os benefícios que aquela empresa é obrigada. Ou a gente tem uma parceria também com a empresa chamada WeHandle, que faz gestão de riscos de terceiros. E quando ele vai avaliar esse terceiro que vai prestar serviço em grandes empresas, eles também recorrem à nossa base para a gente entregar informações para eles. E eles analisam do ponto de vista trabalhista com o nosso apoio, com o apoio da norma, quem entrega é a norma. Era uma área que provavelmente esses caras não olhavam antes no passado. E agora está melhorando o serviço dele para os clientes. Também a precificação, isso você reduz risco lá na ponta, né? Porque quando ele coloca um profissional para trabalhar dentro de uma empresa, ele está sujeito àquela convenção coletiva. E se ele não tinha essa visibilidade, né? Ele teria que fazer algo, uma geração... O risco era empírico, o valor era empírico e agora ele consegue ter dados. Vocês disseram que o profissional de RH tem 6 meses para aprender inteligência artificial. Começa por onde? Vamos fechar com esse teu conselho agora, Irá. Você botou o problema na mesa. Exato. Agora, vai lá, Irá. Eu vou dar o exemplo que a gente fez na GRTS Digital. A gente, empresa que há 1 ano e meio tinha um pouco mais de 8 pessoas, vai chegar a 50 agora até maio, provavelmente até 100 pessoas até o final do ano. A primeira coisa que a gente fez foi fechar todos as IAs, selecionar uma IA confiável, empresarial e ensinar cada área como a IA podia e pode ajudar ela no seu dia a dia.
A gente está criando uma cultura do uso da inteligência. Como qualquer tecnologia, a gente tem uma brincadeira com isso também, né, que grandes poderes exigem grandes responsabilidades, já diria o tio Ben do Homem-Aranha, né? É isso aí. É uma grande responsabilidade, você tem que saber usar a tecnologia. É papel da empresa trazer essa cultura para a organização. O que a gente tem visto muitas grandes empresas que não estão atentas e está deixando o profissional utilizar qualquer IA de qualquer forma, sem qualquer segurança de dados. Então, a gente já viu alguns casos não, mas eu pego o meu acordo coletivo e boto no ChatGPT. Se torna público o seu acordo coletivo e toda a sua estratégia de negociação agora você está entregando para o teu concorrente. Quando a gente fala da norma, quando a gente fala da GRTS digital, é tudo dentro do ambiente seguro. Nenhuma informação que o cliente transaciona lá junto com a norma sai do ambiente dele. Sequer a GRTS digital tem acesso. Então eu acho que um bom profissional tem que estar atento às tecnologias. Talvez diferente de qualquer outra tecnologia que a gente viu no mundo nos últimos 50 anos. A disrupção é semanal. A gente estava agora em Las Vegas há 15 dias no maior evento do Google. E cada painel que a gente saía, a gente não sabia se ria ou se chorava. Porque era uma sensação rápido, de que, né? Assim, cara, há 15 dias atrás isso era impossível, agora é possível. Mas como é que eu trago isso para o meu cliente com a segurança que eu preciso trazer? O mercado de trabalho vai mudar, o mundo do trabalho vai mudar. O nível de eficiência que o profissional ganha, que as empresas ganham, a gestão de dados vai ser absurda. A capacidade que você vai ter de trabalhar dados sensíveis e complexos igual ao instrumento coletivo de trabalho, legal, vai ser completamente diferente. Boa. Eu diria que é uma habilidade essencial, né? E a grande questão é, como o Irá falou, em 6 meses, né? Eu acho que assim, todo mundo ouve falar, alguns profissionais de RH, inclusive, ainda não conseguem entender toda essa mudança que está acontecendo. Mas o que a gente diz é que, assim, é uma disrupção tão grande como a internet foi lá atrás, né? Então, acho que, assim, quanto antes você conseguir colocar isso dentro do seu dia a dia, utilizando em grande parte do teu trabalho operacional, eu acho que é uma vantagem para os profissionais que estão no mercado nesse momento, porque provavelmente as pessoas que estão fora do mercado nesse momento estão aprendendo inteligência artificial, então vão ter uma vantagem competitiva. Então acho que esse é um ponto a gente não vai competir com a IA, a gente vai competir com os profissionais que dominam a inteligência artificial. Não há dúvida. Obrigado, bom demais. Muito legal conhecer a norma e a plataforma. Valeu. Maravilha. Obrigado, Marcelo. E obrigado você também que nos acompanhou. Dê um like, faça um comentário, compartilha com seus amigos, marca o sininho para ser notificado das próximas publicações. E obrigado e até a próxima. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado por GRTS Digital. Ficha técnica. Realização Você Está Contratado. Apresentação Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio Juscelino Gonzalez. Assistência Anne Costa. Edição Unique. Direção Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.